Em agosto de 2023, a Índia fez história com a Chandrayaan-3, pousando com sucesso na Lua, tornando-se a quarta nação a realizar esse feito, mas, desta vez, no Polo Sul lunar. Em apenas algumas semanas, Vikram e Pragyan fizeram descobertas inovadoras. 3 dias após o pouso, o Instrumento para Atividade Sísmica Lunar, ILSA, capturou um possível terremoto lunar, moonquakes, como são chamados, são abalos sísmicos que acontecem na Lua. Esses fenômenos têm fascinado cientistas e pesquisadores há décadas, sendo que os primeiros registros de terremotos lunares remontam às missões Apollo na década de 1970. Os tremores capturados pela missão Chandrayaan-3 podem representar o primeiro terremoto lunar documentado em mais de meio século. A detecção desses tremores é de suma importância para os cientistas, levantando questões sobre as características sísmicas da Lua. Além disso, a missão Chandrayaan-3 revelou outras descobertas notáveis no Polo Sul da Lua. No entanto, a questão crucial permanece: o que Chandrayaan-3, assim como suas predecessoras, não conseguiu encontrar na superfície lunar que é significativo e relevante? Para compreender a importância crítica da missão Chandrayaan-3, é fundamental conhecer o local exato onde ela pousou na Lua. A Lua possui um lado próximo e um lado distante. O lado próximo é a parte visível da Lua a partir da Terra, aquela que está sempre voltada para o nosso planeta e foi explorada por missões lunares humanas. Por outro lado, o lado distante não é visível da Terra devido à sincronização da Lua com o nosso planeta, girando em torno de seu eixo na mesma velocidade com que orbita a Terra, o que leva aproximadamente 27,3 dias para ser concluído em ambas as ações. O ponto de pouso da Chandrayaan-3, agora chamado de ponto Shiv-Shakti, está localizado a cerca de 600 km do Polo Sul da Lua, nas coordenadas 69,3 graus sul e 32,3 graus leste. Isso significa que a sonda ainda estava no lado próximo da Lua, visível da Terra. No entanto, essas coordenadas apresentaram 3 desafios significativos para a missão. O primeiro desafio foi o terreno acidentado do Polo Sul, caracterizado por grandes crateras, trincheiras profundas e encostas íngremes. Essas condições dificultaram a identificação de um local de aterrissagem apropriado, comprometendo a segurança e controle do pouso. O segundo desafio foi a escuridão perpétua em algumas regiões próximas ao Polo Sul, devido à inclinação axial da Lua e às crateras profundas. Com a limitada exposição solar, a missão enfrentou dificuldades para alimentar os painéis solares e gerar a energia necessária. Por fim, as temperaturas extremamente baixas no Polo Sul, que podem atingir até menos 230 graus Celsius, menos 382 graus Fahrenheit, durante a noite lunar, representaram um terceiro desafio. Essas condições adversas podem causar danos aos componentes eletrônicos e dificultar o aquecimento da espaçonave. Apesar desses desafios, a Chandrayaan-3, projetada para operar durante 14 dias terrestres ou um período de luz solar, obteve descobertas significativas na Lua ao longo dessas 2 semanas. A jornada de descobertas da Chandrayaan-3 começou com a exploração da atmosfera lunar. A Lua possui uma atmosfera extremamente fina conhecida como exosfera, tão tênue que é quase considerada um vácuo. A pressão na exosfera lunar é cerca de 0,3 nanopascal, aproximadamente 1/300º da pressão atmosférica terrestre ao nível do mar. Na borda superior da exosfera, encontra-se uma camada secundária chamada ionosfera, formada pela energia solar que energiza átomos na exosfera. Os instrumentos a bordo do módulo de pouso Vikram realizaram as primeiras medições de densidade e temperatura da ionosfera, revelando que a camada de plasma eletricamente carregado que envolve a superfície lunar perto do Polo Sul é relativamente esparsa, com densidade variando entre 5 milhões a 30 milhões de elétrons por metro cúbico. Essa informação é crucial para a comunicação por rádio, pois a densidade eletrônica afeta o tempo que sinais de rádio levam para atravessar a ionosfera. Além disso, a missão revelou uma descoberta intrigante abaixo da superfície lunar. Uma sonda de temperatura, equipada com 10 sensores, penetrou 10 centímetros abaixo da superfície. A análise preliminar indicou que a temperatura na superfície durante o dia é de cerca de 60 graus Celsius, mas diminui drasticamente ao se aprofundar. A apenas 8 centímetros abaixo da superfície, a temperatura cai para aproximadamente menos 10 graus Celsius, representando uma variação impressionante de 70 graus Celsius.
Isso sugere que a camada superficial do solo lunar atua como uma potente fonte térmica isolante, indicando a possibilidade de utilização para construir futuros habitats para astronautas, protegendo-os das condições extremas de temperatura lunar. Em 26 de agosto, 3 dias após o pouso histórico, o instrumento de atividade sísmica lunar detectou um possível terremoto lunar. Os terremotos lunares podem ocorrer devido a impactos de meteoroides ou asteroides, forças de maré geradas pela atração gravitacional da Terra e do Sol, ou variações extremas de temperatura na superfície lunar. O espectrômetro de ruptura induzida por laser do rover Pragyan, conhecido como LIBS, revelou uma variedade de elementos na superfície lunar, incluindo alumínio, cálcio, cromo, ferro, manganês, oxigênio, titânio e silício. A detecção de enxofre é particularmente interessante, pois pode estar relacionada à presença de água na Lua. A hipótese de armadilhamento frio sugere que em regiões extremamente frias e sombreadas das crateras polares, o gelo de água pode ser retido, liberando enxofre quando exposto a radiações de alta energia. Apesar das descobertas inovadoras, a missão não conseguiu encontrar evidências diretas de água gelada na superfície lunar, contrariando observações anteriores do Chandrayaan-1. Duas explicações possíveis foram propostas. O rover Pragyan pode não ter pousado em uma região onde o gelo de água está presente ou a água gelada pode estar localizada abaixo da superfície lunar, como indicado pela queda acentuada de temperatura registrada pela carga Shastya do módulo de pouso Vikram. A missão Chandrayaan-3 foi considerada um sucesso, alcançando seu objetivo principal de realizar um pouso suave na Lua e coletando dados valiosos durante sua operação. A Índia já está planejando o Chandrayaan-4 em colaboração com o Japão, que se concentrará na exploração extensiva do Polo Sul lunar, buscando observações diretas do esquivo gelo de água na Lua. Se gostou, já deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos.